Aleluia, graça e a paz, amém. Aqui é o Pastor Charliel, trazendo uma palavra para os nossos ouvidos, amém. Trazendo uma palavra para os nossos corações. Estou aqui no meu quarto, na minha casa. É, é algo não normal para nós, muito pelo contrário. Nós estamos acostumados a nos reunir, a estar junto e assim ouvir uma palavra abençoada. Mas pelo fato de não estarmos juntos, isso não vai impedir de nós ouvirmos e recebermos uma palavra de Deus para nossas vidas. Muito pelo contrário. Deus continua falando, pois Ele falou que Ele não habita em templo formado por mãos humanas, mas agora Ele nos fez templo e morada do Seu Espírito. Nós agora somos templo e morada do próprio Deus, através do Seu Espírito Santo. Nós somos templo e morada do Altíssimo. Nós temos a Sua presença, o Seu reino dentro de nós. Nós temos a Sua vida dentro de nós. E essa convicção e essa certeza é que nos faz entender e perceber que isso não vai nos parar, que isso não vai nos fazer desistir, que isso não vai nos fazer retroceder. É momento de agirmos com sabedoria, sim, mas manter a nossa fé, mantermos a nossa convicção, a nossa confissão de fé. É necessário nós mantermos e não retroceder. A Bíblia fala que o justo vive pela fé. A fé, ela gera vida. E essa vida que nós temos, a vida de Jesus Cristo, que foi derramada na cruz do Calvário por mim e por você também. Então eu queria que você nesse momento começasse agora a se entregar de uma forma maravilhosa, para que você possa receber de bom grado a palavra de Deus. Amém? Nós não vamos olhar as circunstâncias, muito pelo contrário, os nossos olhos estão firmes no autor e consumador da nossa fé. É necessário nós mantermos os nossos olhos firmes nele. É necessário nós não pararmos para ouvir outras coisas. É necessário nós, nesse momento, mais do que nunca, parar para ver quem é que nós estamos ouvindo, a quem nós estamos dando ouvido. Nós vamos ser sábios e vamos manter a nossa fé. A nossa fé e a nossa sabedoria é um dom de Deus, dado para mim e para você, para que possamos saber usar. Existem momentos que precisamos usar a fé, existem momentos que precisamos usar a sabedoria. Um exemplo, Jesus Cristo, quando foi tentado, ele não precisou usar fé, ele precisou usar a sabedoria e o conhecimento da palavra e a convicção de quem ele era. Ele não precisou usar uma fé propriamente dita, mas sim a confiança e a convicção de quem ele era fez ele manter uma confissão sábia e poderosa, que fez o diabo retroceder. Ele não precisou em nenhum momento provar para o diabo alguma coisa, muito pelo contrário. Ele só trouxe naquele momento como uma pessoa sábia e como um filho de Deus cheio da sabedoria e do conhecimento trazer a palavra poderosa. E essa palavra foi suficiente para derrubar o diabo. Nesse momento é necessário nós agirmos com sabedoria. Está sendo falado para que nós não venhamos nos aglomerar, para que nós não venhamos andar na rua de forma desnecessária. Então vamos agir com sabedoria, vamos agir assim. É necessário lavar as mãos, é necessário passar álcool em gel, isso é necessário e vamos continuar fazendo. Mas existem momentos que Jesus Cristo usou a fé. Quando chegou diante daquela tempestade, que ele estava dormindo, e os discípulos acordaram falando: Mestre, será que você não tem preocupação conosco? Nós vamos morrer, você vai continuar aí dormindo? Mais ou menos assim que ele fala. Jesus se levanta, repreende o vento e o mar se acalma. E eles ficaram atemorizados, eles ficaram maravilhados da grandeza de Deus, da grandeza do Filho de Deus, e falaram: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Então nós vemos aí nesse momento que Jesus Cristo teve que agir em fé. Então nós temos que entender o momento de agirmos em fé e o momento de agir com sabedoria. Sabedoria e fé é um dom de Deus dado para mim e para você. Então, para que nós venhamos entender o momento certo de usar fé e usar sabedoria, é necessário nós entendermos a quem nós estamos ouvindo, a quem nós estamos dando
ouvidos. A palavra de Deus fala que a fé, ela vem pelo ouvir. Ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando você escuta a palavra de Deus, a fé vem. Mas também é uma verdade o contrário. Quando você escuta uma palavra de medo, uma palavra de desespero, uma palavra de terror, também o desespero e o terror vem também. Então é necessário nesse momento nós percebermos e pararmos para pensar: a quem eu estou dando ouvido? É simples. Nesse momento, você está com mais medo ou com mais fé? Só nisso você vai saber a quem você está dando mais ouvido. Se é as notícias contrárias ou se é a palavra de Deus. Novamente digo e repito, não seja irresponsável, mas seja um sábio prudente, cheio de fé, que não muda a sua confissão por causa da situação. Vamos lá, abra por favor em Lucas, capítulo 8, versículo 40. Amém? Lucas 8, versículo 40. Fala sobre Jairo. Vamos lá. 8:40 diz assim: Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de 12 anos, que estava à morte. Jairo, ela tem uma filha única, uma única filha, e essa filha tinha 12 anos. 12 anos para Jairo é pouco tempo para curtir uma filha. Na verdade, para você curtir um ente querido, não importa o tanto tempo que ele tenha, 50 anos, 60 anos, 80 anos, nunca é cedo demais, nunca é cedo demais para perdermos alguém. Muito pelo contrário, sempre que nós perdemos alguém, nosso coração dói, nós padecemos, nós sentimos dor, nós nos entristecemos, porque não queremos perder ninguém. Nós queremos manter, se possível, naturalmente falando, viver com ele toda a vida, eternamente. Até mesmo porque o homem ele não foi criado para morrer. A morte entrou na humanidade por causa do pecado. E porque entrou o pecado, assim veio a consequência. O salário do pecado é a morte. E por causa disso os homens passaram a morrer. Então o homem, quando Deus criou, não foi criado para morrer, e sim viver eternamente. Então Jairo, naquele momento, ele não queria perder a sua filha. A sua filha só tinha 12 anos e estava com uma enfermidade que estava levando à morte. E ele chama Jesus Cristo, e Jesus Cristo prontamente fala que vai sim à sua casa. E começa a regressar daquele ponto para a casa de Jairo. Continuando, o versículo 43 diz assim, ó: Certa mulher que havia 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Veio por trás dele e lhe tocou na orla das vestes, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: Quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem e dizem: Quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: Alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, porque de mim saiu poder. Veio a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado, e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Nós vemos dois cenários aqui. Uma filha de 12 anos. Ele não queria perder a sua filha, porque fazia pouco tempo. 12 anos é pouco tempo para quem ama, mas para quem sofre, 12 anos é muito tempo. Fazia 12 anos que essa mulher estava sofrendo, e ela querendo a cura,
ela gastou todo o seu dinheiro. E ouvindo falar da fama de Jesus, ela disse consigo mesma: eu vou lá, eu vou tocar na orla dele e vou receber a cura. E assim ela foi. Ela ignorou a lei que dizia que uma pessoa imunda, ao sair na rua, teria que falar que era imunda. Ela não poderia tocar em uma pessoa, porque quando uma pessoa imunda toca em outra, aquela que foi tocada passa a ser imunda também. Mas com Jesus não é assim. A vida não é assim. Jesus Cristo, sendo a própria vida, quem lhe toca, ele passa a ter vida. A morte, ele não pode contaminar a vida, mas a vida ressuscita outras vidas dentro da morte. A Bíblia fala que nós fomos resgatados do império das trevas. Havia um império das trevas e esse império é de morte. E ele conseguiu nos resgatar. Ele trouxe vida a quem estava morto. Ele trouxe vida para mim e para você. Ele trouxe vida para aquela mulher que estava doente há 12 anos, porque ela teve fé. Ela foi sábia ao ouvir que Jesus Cristo curava. E no momento de ser sábia, ela usou a sua sabedoria. E no momento de manter a fé e manifestar essa fé e agir através da fé, ela agiu também. O próprio Jesus Cristo reconheceu e disse: filha, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Nós vemos que sabedoria é importante, mas o que salva é a fé. Porque quem nos garante quando nós sairmos para comprar um pão ou sairmos para trabalhar, o coronavírus ou qualquer outra coisa pode acontecer conosco? Mas tem uma pessoa que nos garante vida eterna, Jesus Cristo. E quando mantemos a nossa fé nele, com certeza, com toda a certeza absoluta, ele cuida de mim e cuida de você. Porque nós agimos com fé. E quando agimos com fé, nós agradamos a Deus. Pois sem fé é impossível agradá-lo. Então, meus irmãos, que nesse período nós vamos cada vez mais alimentarmos a nossa fé. E como é que nós alimentamos a nossa fé? E como é que nós fazemos nossa fé crescer? Ouvindo a palavra de Deus. Ouvindo a Bíblia. Ouvindo aquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Deus, ele não parou de falar nesses últimos dias. Deus, ele não parou de falar porque nós não estamos congregando. Muito pelo contrário, ele continua falando. E a palavra de Deus para nossas vidas é que nós venhamos ouvi-lo, para que nós venhamos manter a nossa confissão, para que nós venhamos crescer em fé, edificando a nossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, edificando a nossa fé, sendo renovada a nossa mente, não se conformando com esse mundo, com esse século, mas transformando pela renovação do nosso entendimento, para que nós possamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sim, vamos manter atos e atitudes de sabedoria, mas a fé vai se manter intacta. A fé, ela vai crescer. A fé só vai tendenciar a aumentar, porque Deus está ministrando aos nossos corações. E quando nós ouvimos, essa fé cresce. Quando nós damos ouvido a Ele e damos crédito à Sua palavra, nós crescemos em fé. Nós crescemos em sabedoria também. Nós crescemos como pessoas, como os filhos de Deus, como pai, como irmão, como filhos. Nós crescemos como funcionários, como patrões, porque essa palavra, ela contém toda a sabedoria para todas as áreas de nossas vidas, para todo momento em nossas vidas. Vamos continuar aqui, no versículo 49, fala assim, ó: falava ele ainda, ou seja, falava Jesus ainda com aquela mulher, falava ele ainda, elogiava ele ainda aquela mulher, dizendo: a tua fé te salvou. Quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomode mais o mestre. O Jairo, ele saiu com uma notícia, que ela estava doente e estava à morte. No meio do caminho que Jesus Cristo está indo, vem outra notícia: a situação piorou. A situação agora não tem mais jeito. Por mais que a mídia fale que a situação está piorando, por mais que as notícias falem que a situação
possa dizer que não tenha mais jeito ou vai ser por um longo prazo, eu quero dizer a você, Jesus Cristo, ele diz para mim e diz para você o que ele disse para Jairo. E o que foi que ele disse para Jairo? Para Jairo, não temas, crê somente, ela será salva. Não temas, crê somente, essa situação ela vai acabar. Não temas, crê somente, a igreja vai voltar a se congregar, vamos voltar a estar juntos novamente. Não temas, crê somente, essa enfermidade não vai tocar a sua vida e nem vai tocar os seus familiares. Não tema, crê somente, Ele é o que te guarda, porque pode 1000 cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não vai ser atingido. Por quê? Porque você fez dele, o Altíssimo, a sua morada. Porque você achou nele um lugar seguro. E quando você confia nele, ele se responsabiliza por aqueles que confiam nele. A Bíblia fala que aqueles que confessam o nome de Jesus, de maneira nenhuma será confundido. De maneira nenhuma será confundido. Então, meus irmãos, vamos manter a fé na palavra de Deus. Continuando aqui, os 50 ele falou, Jesus ouvindo isto, disse, não temas, crê somente, ela será salva. Por que Jesus Cristo falou isso para Jairo? Porque ele sabia que se Jairo mudasse os seus ouvidos para aquela notícia, a fé poderia ir embora, a fé poderia diminuir. Então o que Deus fala para você? Não dê ouvidos a isso. Não dê ouvido a esse temor, a esse terror que está sendo colocado. Seja sábio, esteja por dentro das informações. Seja sábio, esteja por dentro daquilo que você tem que fazer para se manter de uma forma segura. Mas não dê ouvidos. Não dê ouvidos de forma completa. Confie mais em Deus do que o que está sendo dito aí fora. Confie mais em Deus. Por mais que a situação lá fora seja séria e seja verdadeira, mas a sua confiança tem que estar no Senhor. Veja aqui o que Jesus Cristo faz quando vai chegando na casa de Jairo, versículo 51. Tendo chegado à casa de Jairo, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago e bem assim o pai e a mãe da menina. Veja bem, quando Jesus Cristo chegou lá, ele viu as pessoas chorando, as pessoas pranteando, as pessoas falando e confessando e vivendo a morte daquela menina. O que Jesus Cristo fez, pediu para que todos se retirassem. E só ficou ele, o pai e a mãe da menina, Tiago, João e Pedro. Por quê? Porque ele sabia que essas pessoas iriam crer até o final. Iriam crer até o último minuto. Iriam crer, independente do que estivesse vendo ali. A quem você tem se juntado? A quem você tem se juntado para conversar? Essas conversas que estão vindo à sua vida, está vindo à sua mente, ela está fazendo você ter mais medo ou mais fé? Ela está fazendo você a crer mais na palavra ou crer mais que vai dar errado e que você pode ser o próximo da lista? Meu irmão, preste muita atenção, que isso é sério. E isso pode mudar o curso da sua vida e daqueles que lhe rodeiam. Isso pode mudar a situação de pessoas que estão ao seu redor, porque você ouviu, creu e por isso você vai falar também a essas pessoas. E essas pessoas passarão a crer. Muitas pessoas voltarão a Cristo porque têm ouvido uma palavra de conforto, de fé e de confiança nesse momento. Muitas pessoas se firmarão novamente na palavra porque perceberão que só estão seguros em Cristo Jesus. Que a verdadeira segurança é nele, o Altíssimo, a nossa morada, a nossa habitação. Amém? Veja aqui o versículo 52, é assim: todos choravam e pranteavam, mas ele disse, não choreis, ela não está morta, mas dorme. Jesus Cristo não quis afirmar o que as pessoas estavam falando. Jesus Cristo não quis afirmar aquilo que de fato até ele mesmo estava vendo, mas ele quis afirmar o que o poder de Deus podia fazer. Ele quis afirmar o que Deus era poderoso e capaz de fazer na vida daquela menina. E para ele, a morte não tinha poder nenhum,
Para ele, a morte não tinha poder nenhum de manter aquela criança presa. Então ele veio e trouxe a notícia, a boa notícia, o evangelho para aquela família e para aquela criança. E trouxe vida novamente. E a Bíblia fala que ele falou para aquela menina se levantar. E aquela menina imediatamente se levantou. Se levantou, foi comer e a família teve novamente alegria. A alegria da ressurreição daquela mulher. Duas pessoas nessa história. Jairo com sua filha e a mulher do fluxo do sangue. 12 anos, pouco tempo com a filha e querendo a filha de volta. 12 anos, muito tempo sofrendo e querendo ser curada. E porque ouviram a história de Jesus, ouviram falar de Jesus, foram sábios. Foram sábios e foram atrás de Jesus. E chegando em Jesus, tiveram fé. Uma fé firme, uma fé verdadeira. E porque foram sábios e tiveram fé e não deram ouvidos para situações, para circunstância, aquela mulher poderia ter falado: eu não vou mais atrás de Jesus, já gastei o meu dinheiro todo, não tem mais jeito. Mas ela não. Ela manteve outra confissão quando se deparou com o autor da vida. Você tem se deparado com o autor da vida todos os dias. Você tem o autor da vida dentro de você através do Espírito Santo. Então, por que a sua confissão está sendo de terror? Mude isso. Pare de falar isso. Comece a falar o que a Bíblia diz ao seu respeito. Comece a dizer o que a Bíblia fala ao seu respeito. Amém? Abra, por favor, em Isaías, capítulo 53, versículo 4 e 5. Isaías 53, 4 e 5 diz assim, ó: certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A Bíblia fala que através do sacrifício de Jesus Cristo você recebeu a cura de toda enfermidade já existente e de toda enfermidade que possa existir. Porque ele não matou simplesmente a enfermidade por nome, dor de cabeça, lepra. Ele matou a raiz de toda enfermidade, que era o pecado. Ele acabou com o pecado e com isso aquilo que o pecado traria, a morte. E porque venceu o pecado, ele deu essa vitória para você, para que a enfermidade não possa lhe tocar, para que a enfermidade não possa chegar na sua vida, porque você foi comprado por um alto e bom preço, porque você foi comprado por preço de sangue, e o sangue de Jesus Cristo. Amém. Abra, por favor, em Salmos, capítulo 91, que todos nós conhecemos. Salmos 91, 1 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor, a sombra do Onipotente, diz o Senhor, descansará. Diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em que confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é paves e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola meu dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor, porque você disse no seu coração, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. E aqui continua, confesse isso, o Senhor, o Altíssimo é a minha morada. Faça ele a sua morada. Você que
talvez esteja escutando essa palavra e não tenha Jesus Cristo no seu coração, não tenha se rendido a Ele, essa é uma oportunidade maravilhosa. Se entregue a Ele, faça dele a sua morada e com certeza Ele vai te colocar em lugares seguros. E sabe onde é o lugar seguro? Nele mesmo. Nele mesmo é o lugar seguro. E Ele vai derramar sobre você o Espírito Santo e Ele vai passar a habitar dentro de você. E assim você vai poder ter vida em você mesmo. Vida em você mesmo por causa dele. Porque você foi sábio e no momento certo usou a sua fé. Amém. Abra, por favor, em João 14, versículo 27. João 14, 27. Diz assim: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Ele te deu a paz. Ele deu uma paz diferente do que o mundo dá. E esse é o momento de usar essa paz. É nesse momento mesmo que o mundo está em guerra, é essa paz que nós usamos, a paz que Ele nos deu. Não tema e nem fique atemorizados. Muito pelo contrário, mantenha a sua fé. Mantenha a sua confissão de fé. Amém. E para finalizar, 1 João, capítulo 5, versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Você tem crido nisso? Eu tenho crido nisso. Então vamos manter a nossa fé convicta. Vamos manter a nossa confissão de fé. Não mude a sua fala, não mude a sua fé para menos por causa da situação. Que a sua fé mude sim, mas para mais. Que ela cresça. Aproveite essa quarentena, leia a Bíblia. Aproveite essa quarentena, ore mais, adore mais. Amém. E sabendo que hoje, terça-feira, é o culto de oração, após essa pregação, eu convido você a passar 10 minutos orando. 10 minutos orando pela nossa nação, pelas pessoas que estão lá fora, pelos médicos, pelos cientistas, para que eles achem a cura natural para essas pessoas, mas que também eles iam reconhecer aquele que é a cura e a cura sobrenatural, Jesus Cristo vivo. Que nós venhamos orar após essa ministração. E assim que acabar, você já pode começar a orar na sua casa, pela situação do Brasil e do mundo, por essas pessoas que estão enfermas. Vamos orar por eles e vamos orar pelos nossos familiares. Mas para os nossos familiares nós vamos agradecer. Agradecer porque Deus tem cuidado de nós. Tem cuidado de você e tem cuidado de todos que estão ao nosso redor. Amém. Eu agradeço por você ter escutado essa pregação até o final. Eu agradeço porque você tem se disponibilizado à palavra de Deus. E peço que sexta-feira você novamente esteja aqui para ouvir às 8 horas a palavra de Deus que vai ser ministrada novamente. Tenha certeza de uma coisa: Deus quer falar com você para que você cresça mais ainda em fé nesse momento. Esse é o momento de nós amadurecermos, crescermos mais, parar de meninice e entender que o Evangelho não é posição, não é títulos naturais. O Evangelho é o reino de Deus dentro de nós, podendo alcançar outras pessoas também. Vamos levar essa verdade. Vamos crescer em Deus. Vamos andar na palavra, pois Ele tem o melhor para mim e para você. Fique na paz. Amém.